indígena. Nós temos o livro apresentação da Larissa, que é o de Monte da Angela lá também, que é a mesma autora lá do Cena de Rua. Livros só de imagem, né? Livros que resgatam a tradição oral. Então, livros em braille, que falam sobre a deficiência visual. Tem vários outros livros aí que falam de algum tipo de deficiência, de exclusão. O livro Flix, que não foi apresentado, mas que é do Ziraldo, acho que quase todos aqui conheçam, né? Porque Ziraldo, né? A maioria das pessoas conhece. O Flix também é um dos livros mais famosos, né, do Ziraldo. Mas por que a gente quis fazer esse panorama? Justamente para fazer um contraponto com as obras com as quais nós desenvolvemos alguns trabalhos. Um deles foi até esse livro aqui, que a gente organizou em conjunto com o professor Flávio Viazenha, lá da UFG de Goiânia, que fala sobre as narrativas metaficcionais. Alguém aqui já ouviu falar sobre narrativa metaficcional? Tem alguma ideia do que seja? Não. Alguém? Não? Então vamos lá, a gente vai ter que cortar, né, Gilson? Tá, eu vou falar bem rápido, senão... Só fazendo um panorama geral sobre a literatura infantil e juvenil brasileira, o que a gente tem inicialmente? Obras que são traduções de textos europeus, né? Então nós temos traduções, adaptações europeias que eram lidas por nossas crianças. Então as crianças encontravam muita dificuldade. Aí pulando já desse século para manter o Lobato, o que o Lobato faz? Até uma carta que ele escreve a Godofredo Rangel, que é amigo dele, no livro chamado A Barca de Gleide, ele diz assim: esses livros têm traduções galegais, porque eram escritos no português de Portugal. Nossas crianças têm dificuldade de escrever. Eu quero fazer um livro que seja nosso, que mostre nossa cultura, nosso folclore, com personagens daqui, e a partir de então que ele acaba criando as personagens que compõem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Só porque depois de Lobato, na década de 20, a gente não vai ter assim, grandes autores que se destacam tanto quanto Monteiro Lobato. A gente tem um aqui, outro ali, mas nada de assim, tão especial quanto a literatura produzida por Lobato, né? Porque ele fez várias inovações, né? Aí nós vamos ter o que a gente chama de boom da literatura infantil e juvenil, né? Que vai ocorrer mais ou menos entre as décadas de 70 e 80, a gente fala o boom e o surto da criatividade infantil e juvenil, que é o que vai ocasionar na literatura brasileira contemporânea que nós temos hoje, que são autores criativos que se dependem daquela literatura inicial, que eu falei só sobre as traduções, mas muitas obras que foram escritas inicialmente tinham o intuito de ensinar. Então essa literatura começa com Monteiro Lobato sem esse intuito de ensinar, embora algumas obras dele tenham até, assim, possam ser utilizadas para, mas o que ele queria era formar leitores. Ele fala isso em várias cartas, em vários livros dele, né? Era formar leitores. E vai se concretizar na década de 70 e 80 com esse boom da literatura infantil e juvenil, ou também chamado de surto da criatividade, em que a gente vai ver também experimentalismo com a linguagem, escritura narrativa, que é o que a gente vai ver nas obras metaficcionais. E a Nelly Novaes Coelho, ela vai falar assim: devido à valorização da linguagem, os nossos livros tratam do fazer literário. Desse modo, a literatura infantil e juvenil brasileira se volta para si mesma e, por essa razão, expressa os recursos da metaficção, ou seja, a criação narrativa que fala sobre si mesma, ou o processo de inventar histórias que se revelam ao leitor como tal, revelação do hábito de escrever como artifício, como um ato de criação literária ou artística. Aí o Edson vai explicar um pouco melhor sobre o que é metaficção. Muito bem. Então, como a gente percebe, então, os livros eles têm diversos temas. Esses que a Vanessa lembrou, esses que os colegas falaram e também outros que não deu tempo para poder falar. Então, se a gente for observar a literatura de maneira geral e no caso particular a literatura infantil e juvenil, tem diversos temas. Eu acho que isso ficou bastante claro e isso precisava ficar claro antes da gente chegar na metaficção. A metaficção ela tem um tema específico. Que tema é esse? É o ato de criação, do próprio texto. Então, basicamente, a metaficção seria justamente, um livro metaficcional seria justamente isso. Ele vai tematizar o processo de criação de uma obra literária. Isso seria metaficção em poucas palavras. Há uma outra maneira de definir metaficção de maneira mais direta, que é a definição de uma estudiosa canadense chamada Linda Hutton,
que ela diz o seguinte, que metaficção é a ficção sobre a ficção, isto é, a ficção que inclui em si mesma um comentário sobre a própria identidade narrativa e ou linguística. Ou seja, é um texto literário que, ao invés de contar, por exemplo, a história do menino que foi pintar a figura da mãe na escola, ou a história do menino que era cego e conhecia o mundo pelas mãos, ou a história de um velho que enganou a morte e o diabo, como a gente viu. Então, ou por exemplo, a história da menina bonita do laço de fita, que tinha um coelho que gostaria que gostava daquela cor e etc, e queria aquela cor para ele, etc. Então, ao invés de contar essas histórias, a metaficção vai contar a história do ato de criar. É claro que o ato de criar uma obra literária existe em várias fases. E aí, obras metaficcionais diferentes vão tratar desses processos de criação com ênfases diferentes. Então, a metaficção ela vai tratar, ela é uma ficção que fala do processo de criação da ficção. Aí, as partes desse processo, cada obra vai tratar da maneira como julgar necessário. Uma das obras que nos chama a atenção e que trata desse processo de criação é a obra O Problema do Clóvis de Eva Funari. Cadê o personagem calhado? O personagem calhado tem para Roberta ler. Gente, falando só um pouquinho aqui O Problema do Clóvis é da Eva Funari. Eu acho que muitas pessoas aqui conhecem ou já leu alguns dos textos dela, né? Não vai dar tempo, mas aqui. Gente, o que nós temos aqui nessa capa? O que vocês podem perceber pela capa? Eva Funari é parente do Pedro Paulo Funari? Esse homem aqui. Ele é um arqueólogo teórico, ele escreve muito, por isso que eu perguntei. Mas ele é o quê? Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Ele é italiano. Aí eu mudou pra cá. Yasmin, eu acho que não é. Ele é historiador, também O Pedro Paulo. Eu acho que não. Eu acredito que não. Nunca te É falo. porque ela é italiana naturalizada brasileira, ela é mas eu acho que não. né? Ela fala que o outro já é brasileiro, então talvez. E o outro é Funari. Funari. Esse é Funari. E aí, gente, o que nós temos na capa? Ela não tem. Isso já nos remete a quê? A história da Princesa e o Sapo. Mas quais são os elementos que nos remetem à história da Princesa e o Sapo? Sapo e a princesa. Exatamente. Só porque, gente, uma coisa, a história não é a Princesa e o Sapo. O pessoal geralmente fala isso influenciado pelo filme, né? Mas o título é O Rei Sapo, ou dependendo da tradução, o Príncipe Sapo, tá? Nós temos aqui a tigela, porque ele pede para comer na tigela dela, lá no texto, né? Que ela fica espantada, tanto que ela tem nojo, o sapo, a coroinha. E o que nós temos aqui, gente? Uma pessoa que está fora desse plano, que observa a história. Quem é essa pessoa? O Clóvis. Tá? Nós vamos descobrir quando a gente lê, não sei se vai ficar boa aqui. A história começa assim, ó. Ué, cadê a história? O que aconteceu? Então vejam que é um personagem que já começa questionando cadê a história. Né? E nós vemos o quê? A página em branco. E essa página em branco também tem o simbolismo do quê? Da dificuldade de se escrever uma história. Né? Pode simbolizar a dificuldade que o escritor tem para iniciar uma história, tá? Quando ele não vê a história, o que ele faz? Aí ele liga para o editor e fala assim, ó, aqui é o Clóvis e a história ainda não começou. Aí o que o editor fala para ele? O que eu faço? Tá bom, mande as personagens que eu dou um jeito. A gente descobre que o Clóvis é o revisor da história. Então aqui ele vai atuar até como um próprio escritor, porque quem sabe sobre um pouco do trabalho de revisão, sabe que o revisor muitas vezes ele reescreve ou até escreve novamente o texto da outra pessoa, né? Por quê? Porque nas narrativas metaficcionais, geralmente a gente vai ter um personagem que vai atuar como o escritor e vai ser por meio das falas, dos acontecimentos com esse personagem que se vai questionar a construção da narrativa, tá?
Aqui, ó, só para vocês prestarem atenção. Quais são os personagens? O que nós temos aqui, gente? Dá para ler alguma coisa? O que está escrito aqui? Frágil. Quem que é frágil? A princesa. Como que são as princesas dos contos de fadas geralmente, não são todas, são caracterizadas como frágeis, né? Tem umas que ficam dormindo a história toda. Né? A Branca de Neve tem que ser salva, né? A Bela Adormecida também. A Cinderela tem um pouco mais de movimentação, mas até pouco tempo atrás as pessoas acreditavam que as mulheres dos contos de fadas eram totalmente submissas. A gente sabe que não é, mas é a ideia que se tem de que a mulher, a princesa, é frágil. Nós temos aqui a floresta, né, que é o quê? O espaço, né, da história, o rei. Vejam que a caixa do rei é grande, imponente. Nós temos aqui o narrador, o sapo, a bola, o castelo, ou seja, são elementos que compõem uma narrativa. Então vocês percebam que ele já vai falando sobre quais são os elementos de uma história de qual tipo, gente? De um conto de fadas. Tá? Esses elementos são os elementos tipos de um conto maravilhoso ou um conto de fadas. Quando ele pega esses elementos e monta, eu não vou ler tudo porque o nosso tempo está avançado, né? Vamos lá, podemos começar a história. A história é o príncipe sábio. Noutros tempos, quando desejar uma coisa era ter, existia um rei cujos filhos eram tão bonitos, acho que é filhos. Aí aqui a gente vai ver uma inversão, porque o sapo está no lugar da princesa e a princesa está no lugar do sapo quando a gente vê ali na imagem, tá vendo? A mulher que está lá dentro da água e o sapo que está de fora. Ele que é o príncipe quer que ela pegue a bolinha para ele. Aí ele fala, não, mas a história está invertida. Aí ele liga de novo para o editor, o senhor Antônio, fala que a história está trocada, aí ele ainda conversa com o leitor. Esse diálogo do personagem com o leitor também é uma característica das narrativas metaficcionais. Ele fala assim, ó, desculpem meus leitores, um minutinho só, vou buscar a cópia reserva. Mas quando ele publica a cópia reserva, o que aparece? Uma história em japonês, ou seja, não era a história original, era a tradução. Aí ele fica desesperado. Ele fica desesperado, liga de novo, o Antônio fala que vai desistir da história. E olha só que interessante, ó. Estamos na página 20 e o livro acaba na página 24. Tá vendo? Toda hora ele questiona a história, como que ela é formada, fala sobre todos os elementos, né? Aí ele recebe novos elementos e a história final, que é publicada por ele, que é chamada do Príncipe Sábio, é a história, uma das histórias mais conhecidas, em que é interessante que a história é traduzida por Monteiro Lobato. Aí aqui a gente vê também essa remissão a Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato foi um dos nossos grandes tradutores, né? Ele traduziu várias obras literárias, tanto que até se duvidavam que era ele mesmo que traduzia ou não. Aí até numa carta que ele troca com a esposa dele, que é a Purezinha, ele fala que está sozinho, que naquele dia ele tinha traduzido já 300 páginas, mas a forma dele de traduzir era um pouco diferente. Não dá pra gente falar hoje, mas era ele mesmo, dá pra gente saber assim, que era ele mesmo que traduzia, né? Edilson, pode passar para outro, porque não vai dar tempo. É só pra gente ver que no caso da Princesa Leão, a paródia, né, que é uma inversão do papel das personagens, da tradução, já falei do Monteiro Lobato, né? E sobre a tradução também, quando a gente pensa no sistema literário, ele é considerado uma das instâncias para a consagração de um escritor. Segundo André Lefebvre, o valor intrínseco de um texto literário não garante sua sobrevivência. A gente sabe que tem muito tempo bom, mas se esse texto ele não é reescrito, o que é reescrito? É ele, por exemplo, os contos de fadas faziam parte da tradição oral. A partir do momento que eles foram sendo escritos e reescritos, vocês viram aqui na mesa que nós temos, por exemplo, atualmente, contos de fadas reescritos com personagens negras, contos de fadas em libras, contos de fadas em quadrinhos, contos de fadas modernas em que a princesa é sabichona ou escolhe, contos de fadas, esses livros aqui eu acho interessante porque aqui, não sei se vocês já viram essa coleção, que é de fábrica de fábulas, eles contam a história e no meio falam assim, se você quer que aconteça isso com o personagem, vai para a página 10. Se você não quer que aconteça isso, vai para a página 11. Se você quer a história linear, continua a história. Então, assim, hoje em dia a gente tem, então os contos de fadas, eles não morrem, então eles precisam de ser traduzidos, de serem reescritos, tá? Isso, pode falar de novo.
Estrela Básica eu já falei. Ótimo. Então, já deu para a gente perceber que a narrativa metaficcional, ela trata do processo de construção de uma história, independente da etapa. Nesse caso aqui, a gente teve o processo de revisão. Agora, a gente vai conhecer um caso, que é o caso da obra do Ricardo Azevedo, intitulada Um Homem no Sol. Aqui a gente vai ver claramente o processo de criação, mais voltado para aquele momento em que o autor começa a construir a sua própria história. Então, o que se passa nessa obra? Um Homem no Sol, de Ricardo Azevedo. É a história de um homem que tenta escrever histórias. Ele, desde o início, já é caracterizado como um autor de histórias para crianças. Então, daqui, quando a gente, ao longo da narrativa, dá até para a gente poder pensar, né, quais elementos são esses que compõem uma história para crianças. O que de fato é uma história para crianças? Que tipo de personagens aparecem numa história que tradicionalmente entendemos como história para crianças? São coisas que a gente pode pensar e que o livro também pode nos ajudar a pensar. Tá? Então, quando ele começa a escrever, ele passa dá um insight, né, e começa a escrever uma história que tem a raposa e alguns patinhos. Bem, quando ele começa a escrever, ele escreve, acha que está bom, né, é um bom início, né, eu não sei se aqui tem alguém que se aventura a escrever texto criativo, seja poema, narrativa, não sei se alguém aqui sabe mais ou menos como é que é o processo de criação e percebe que nem sempre é fácil começar. E às vezes a gente começa bem, se empolga, depois para continuar tem mais dificuldade, enfim, existem as peripécias de quem escreve. Ele começou a escrever uma história sobre a raposa e os patinhos e começou a se empolgar. Mas de repente, do nada, da cabeça dele saiu um dos personagens. Que personagem saiu? Foi a raposa. A raposa saiu da cabeça dele e começou a criticar a maneira como ele a estava caracterizando. Né? Estava colocando ela como cruel, que ela era um algoz de patinhos. E aí esse personagem escritor, ele era assim, extremamente assim, irredutível, extremamente teimoso. Quando ele percebeu que a raposa, né, da história que ele estava construindo, saiu da cabeça dele, a primeira reação foi um susto. Né? Imagine, você está lá na sua casa escrevendo uma história sobre um personagem e de repente ele sai da sua cabeça. Né? Isso é no mínimo inusitado. Então ele ficou assustado, mas ao mesmo tempo que ele ficou assustado, por conta da atitude da raposa, ele também ficou assim, enfurecido. Ele não aceitou aquela situação. Como assim? Sai da minha cabeça e ele critica o que eu estou fazendo? Né? E aí, então, tem até uma parte aqui que ele tenta retrucar, né? O escritor é um homem bom, mas teimoso feito a mula. Já ia tomando fôlego para retomar a discussão, quando 3 patinhos saltaram de sua cabeça. Surpreendentemente, correram para o lado da raposa. Então havia um embate ali entre o autor e a raposa. Quando ele menos pensava, né, que poderia acontecer alguma coisa, sai da cabeça dele os patinhos da história que ele estava escrevendo. E por incrível que pareça, ao invés dos patinhos ficarem do lado do autor, eles ficaram do lado da raposa, que na verdade, na história, era digamos assim, a antagonista. A raposa ia comer os patinhos saíram da cabeça do autor para defender quem? Defender a raposa. Né? Enfim, há uma confusão danada até que eles voltam para o mundo deles. O escritor ficou louco, né? Que loucura é essa? Se eu escrever, os personagens vão sair da minha cabeça. E por conta disso, ele ficou sem saber o que ia escrever. Eu só até escrevi uma história sobre o rato e o leão, mas ele imaginou, se eu escrevi a história da raposa e os patinhos, a raposa saiu da minha cabeça, imagina o que pode acontecer se eu escrever uma história sobre o leão. Enfim, ele relutou sobre o que iria escrever e aí ele voltou para uma história que eu acho que todos nós devemos conhecer. Se não conhecíamos, acabamos de conhecer com o problema do Clóvis, que é uma história que tem um sapo e uma princesa. Que história é essa?
O rei sapo. Não precisava. Muito bem. E aí o que aconteceu? Ele começou a escrever história, né? Começou a escrever história, seguindo mais ou menos aquela linha tradicional de que o sapo era algo asqueroso, porque a princesa ia ter repúdio dele, como geralmente na história comum. Só que o que acontece? Do nada, quem é que aparece? O sapo. O sapo. O sapo sai da cabeça dele, mas o sapo sai, eu acho que tão furioso quanto, ou quão teimoso era o próprio personagem escritor, né? O homem que vivia no sótão. E aí, mal tinha escrito o primeiro parágrafo e pimba, um sapo entrou em cena. Olha a ousadia do sapo, gente. Pode pegar esse monte de papel, dobrar, amassar, rasgar e jogar no lixo. Já pensou? Imagina, né? Falar isso para o escritor. O autor quase desabou da cadeira diante daquele sapo babando de raiva parado na sua frente. Não pode ser, gaguejar aflito, você saiu da... Aí ele ia falar que saiu da cabeça e o sapo emenda, soltando outros impropérios contra o escritor, discordando da maneira como o escritor estava caracterizando o sapo, né? E aí começou uma discussão entre sapo e o personagem escritor, né? E aí o sapo, não satisfeito, né? Não satisfeito com aquela situação, ele mesmo decidiu escrever a história. E aí ele escreveu a historinha, né? Que é a linda sapinha do brejo, né? Então já mudou a perspectiva. Aí ele começa a história assim, esse aqui é o sapo, né? A historinha na letra cursiva, né? Linda. Em tempos que já lá vão, vivia numa lagoa um sapo dos grandes. Você já imagina aquele bichão gordão assim, brilhoso, né? É lindo. Era viúvo e sua filha era tão linda, que as estrelas do céu se admiravam ao iluminar seu rosto. Nossa, imagina. Que demais, gente. Eu penso, o personagem escritor ficou doido com isso. Ficou doido, não aceitou de jeito nenhum. Como assim? Esse sapo sai da minha cabeça, chega aqui e começa a mandar na maneira... Critica a maneira como eu escrevo e ainda quer escrever uma história e etc. E ele ficou louco com aquilo, né? Mas aí, passado um tempo, quando ele menos esperava, quem é que saiu da cabeça dele? A princesa. Aí a princesa, né? A princesa ficou do lado de quem? Do sapo, né? E aí foi falando com aquele jeito delicado dela, né? Que não poderia ser assim, né? Como é que ele criticava, né? O sapo, né? O sapo daquele, ela pegava no papinho do sapo, né? Para poder falar, olha que papinho lindo, né? Aquela coisa carinhosa. E aí ela foi, e com um jeitinho dela, né? Todo carinhoso, convenceu o escritor a mudar então de história, né? Mudar a caracterização que ele estava dando ao sapo, né? O escritor, depois dessa loucura toda, né? Porque aí logo a princesa e o sapo voltaram lá para o seu mundo de ficção, né? O escritor ficou louco, falou assim, não é possível, isso não pode ter acontecido comigo, deve estar ficando doido, né? E aí ele então foi no médico, né? Foi no médico, e o médico viu que ele não tinha nada, e falou assim, acho que você está precisando de férias. Receitou férias para ele, né? Ele viveu umas coisas meio mirabolantes lá nas férias, não precisa falar aqui agora para essa intenção da oficina. E quando ele voltou, né? Ele voltou animado, né? Voltou animado para poder escrever, né? Descansou, né? Espaireceu, aquilo deve ter sido coisa da minha cabeça, eu vou começar a escrever uma outra história. Só que ele pensou o seguinte, olha, se seguindo aquele modelo tradicional, os personagens saíram da minha cabeça e não deu certo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Como a Vanessa falou, né? Vou fazer uma paródia. Então ele foi escrever uma história, que tinha como personagem bruxa e anões. Que história é essa? É a Branca de Neve. Então ele começou a escrever uma história, e nessa história ele começou a caracterizar a bruxa de um modo diferente. Qual é a característica de esse fala do velho. Não, mas no começo é assim, que cada dia Jesus desceu lá do céu, mas como é que é o nome do som aqui? Peraí, deixa eu achar o nome do som aqui. Mas o São Pedro, desceu Jesus e São Pedro lá do céu.
Aí tinha um velho, assim, lá na florestinha lá, com um peixe de lenha na capinha. Aí o velho pediu, largou o peixe de lenha lá e foi jogar mais Jesus lá. Aí como o jogo foi bom, aí Jesus virou para ele e falou assim, ó, você tem direito a 3 pedidos. Aí beleza, né, velho? Aí o velho pegou e falou, Aí pegou e falou assim, o primeiro pedido é que quando a morte chegasse na hora lá, demorar que a morte chegasse, que ele vivesse a morte, né? Cara a cara. Beleza. Vai ficar em São Pedro nasceu, o céu. Mas ele não escutava São Pedro, não. Aí Jesus foi e concedeu o pedido para ele. Aí o segundo pedido foi que quando alguém encostasse ou sentasse na cama dele, ficasse grudado lá. Aí o São Pedro está assim, o céu. Mas o velho nem tinha para ele. Aí o terceiro foi que a mesma coisa que acontecesse na cama, acontecesse com uma cadeira também. E o São Pedro sempre batendo na terra, o céu. Aí tá. Aí pegou e foi. Aí o São Pedro foi pra lá, Jesus foi pra cá, e o velho pegou o peixinho de lenha dele e foi embora. Aí Jesus achou assim engraçado, né? Os pedidos dele, falou assim, e Senhor, né? Aí chegou o dia do velho morrer. Aí, como ele tinha pedido para ver a morte primeiro, né? Foi lá e a morte apareceu para ele. Aí falou, o que tá fazendo aqui? Aí eu vou te buscar, né? Aí o velho ficou com medo, né? Não quero não. Aí falou assim, então deixa eu rezar pelo menos uma Maria aqui. Aí o velho veio lá e começou bem devagarzinho a rezar lá, Maria. Aí a morte já cansada, fez o quê? Sentou na cama. Aí a cama o quê? Aí só um detalhe, só desgrudava se ele mandasse. Sentou lá, se ele mandasse desgrudar, caso não cai. Aí pegou e foi, a morte sentou lá na cama. Aí, como o tempo foi passando, aí o carpinteiro que fazia os caixões não estava fazendo mais caixão, o coveiro já não abria mais como, porque a morte estava grudada na cama do velho. Aí depois a morte reclamar, aí a morte queria fazer um trato com o velho. Me desgruda daqui que eu te dou mais 5 anos de vida. Não, então 10. Não, quer não. Aí não. Aí o velho fez 20 anos. Tá. Aí deu 20 anos, só com uma condição. Que quando alguém fosse morrer, se aparecesse no lado esquerdo. Aí se não fosse morrer, se aparecesse do lado direito. Isso era um acordo que o velho estava fazendo com a morte. Então, beleza, a morte queria vazar de lá, né? Beleza. Aí foi assim. Aí quando alguém ficava doente, assim, aí eu pensava assim, eu vou falar que eu sou médico, né? E como eu fiz o pratinho lá, eu vou falar que eu sou médico. Aí a morte aparecia do lado esquerdo assim Não, aí só porque aí depois que a morte foi desgrudada, aí o povo começou a querer morrer tudo. Aí ficava morre, aí depois falou assim, você é um médico, né? Aí a morte, quando a morte aparecia do lado esquerdo, aí eu chamava ele e falava assim, não, pode esquecer, isso aí você vai morrer. Aí o povo lá, eu já sabia que ia morrer, né? Aí o outro, não, isso aqui do lado direito, não, isso aqui, ó, você pode abrir a janela, dar uma canja de galinha pra esse aqui, que ó, daqui uns dias ele tá bom. Aí pegou e com isso, como ele foi falando e foi acontecendo, aí ele foi ganhando uns porquinhos, umas galinhazinhas, uns trenzinhos, foi ganhando dinheirinho, né? Aí umas cachaçinhas também. Aí passa os 20 anos. Aí passou os 20 anos. Aí o porque aí como a morte sabia que o velho, ele era esperto, aí mandou o quê? Mandou o diabo, né? Mandou o diabo. Esperto, não vou cair na lábia dele mais.
o diabo foi lá. Aí só porque eu